Oi, gente! Hoje eu vim falar sobre a energia sexual, né? A energia Kundalini, como chamam. Já tem tempo que eu tenho vontade de trazer esse tema, de falar sobre isso, mas eu ainda estava num processo de científico, vamos dizer assim, de entender mais e de sentir mais essa energia, de trabalhar mais essa energia, né? Porque eu gosto muito de experimentar, de sentir, de tirar minhas próprias conclusões para poder vir aqui e abordar o assunto com um toque muito pessoal meu, né? Porque eu sou uma pessoa muito sinestésica, então eu gosto de sentir, eu gosto de interpretar aquilo que eu estou sentindo para poder passar para vocês, e eu acho que é aí que vocês se identificam muito comigo, enfim. Então a energia sexual, ela é uma energia extremamente forte, se não a energia mais forte que existe, né? A energia sexual, ela é a energia da criação. É através dessa força que são geradas, né, as pessoas, nós somos gerados através dessa força. Não só pessoas, né, animais são gerados através da força, dessa energia sexual, como a energia da criação, tudo que a gente cria também vem dessa energia. Não foi à toa que ela foi muito distorcida, não foi à toa que muitas crenças foram implantadas em cima dessa energia, justamente para que ela não perdesse a força, porque ela é muito forte, mas que as pessoas não quisessem muito, entendeu? Olhar para essa força e perceber essa força para que elas pudessem ser manipuladas, porque essa força é a força mais absorvida nossa. Essa energia é a energia mais absorvida nossa, né? Então, assim, a energia sexual, ela é a energia mais desejada, vamos dizer assim, né? A energia mais explorada pelas sombras. Então, como eu já entrei no outro vídeo um pouco sobre vida em outros planetas, vocês também já devem ter ouvido falar sobre chips, implantes, né, acordos, que as sombras, que a gente fala sombra, a gente fala muito sobre espiritualidade, mas que também algumas raças de outros planetas também, como se diz, manipulam essa força, né? Também o lado sombra, né, enfim, dessas raças também manipulam essa força nossa aqui do nosso planeta, a força sexual, a energia sexual. E aí eles trabalham muito essa energia, eles roubam muito dessa nossa energia enquanto a gente dorme, quando a gente está em projeção astral, enfim. Essa energia é uma energia muito mal vista, como eu falei para vocês, né? Assim, muito sexualizada. E aí o poder, religião, né? As religiões colocaram essa energia como uma fonte do pecado. E aí isso foi se criando uma crença coletiva a respeito dessa energia, e as pessoas foram meio que, vamos dizer assim, ou explorando demais, de uma forma muito densa, essa energia, né, na sexualidade, praticando sexo, enfim, de uma forma uma forma muito baixa na vibração, utilizando essa energia em baixa frequência, ou ela foi anulada por muitos de nós, principalmente por nossos ancestrais, daquela parte mais antiga, os nossos avós, bisavós, que eles foram se anulando sexualmente. Antigamente a mulher não tinha essa coisa de sentir prazer, era aquela coisa muito, o homem ia lá, né, descarregava
aquela energia dele e a mulher absorvia aquilo, não havia uma troca saudável, era uma coisa muito animal, vamos dizer assim, né? Muito animal, muito irracional. E aí depois de algumas experiências assim, algumas mulheres dessas épocas mais antigas, elas começaram a se anular sexualmente, né? Porque juntou a experiência que elas tinham com seus parceiros na época, não tão agradáveis, com a crença religiosa de que aquilo é sujo, é pecado, é impuro, isso foi matando essa energia dentro, principalmente das mulheres, e também potencializando essa energia nos homens de uma forma muito animalesca, vamos dizer assim. E não tem nada de feio nessa energia. Muito pelo contrário, é uma energia de alto poder, poderosíssima, que ela em equilíbrio dentro de você, você expressa ela no mais puro, sabe? Na mais pura, vamos dizer assim. Você expressa ela na mais pura expressão. Eu e minhas redundâncias. Então, deixa eu pegar uma linha aqui de raciocínio, como sempre, porque eu vou me perdendo. Então, assim, a energia sexual, por ser uma energia muito forte, ela foi implantada uma crença coletiva negativa a respeito dessa energia, né? E aí as pessoas foram ou usando aquilo de maneira desregrada, né? Utilizando essa força de uma forma densa, e eu não vou dizer escrota, porque não é escrota, mas as pessoas achavam que elas estavam explorando aquela energia no máximo de prazer possível, e não, era uma coisa muito, muito rápida, e que a pessoa, por não saber, né, explorar aquela energia saudavelmente, era como se inconscientemente essas pessoas ficassem buscando sentir essa energia de verdade, e aquilo foi se tornando um vício, porque as pessoas não conseguiam isso, principalmente os homens. Eu vou falar assim, né, porque hoje em dia tá tudo mais ou menos igual, mulher e homem nessa energia, trabalhando essa energia de forma desregrada, enfim. Mas então isso foi virando um vício, né? As pessoas iam lá, experimentavam aquilo, achavam aquilo bom, mas era aquilo muito rápido, mas inconscientemente, quanto mais ela buscava aquilo, mais ela queria sentir esse êxtase que é essa energia. Mas elas não sabiam, né? Muitos não sabem trabalhar essa energia dentro de si. Então, eu comecei a querer conhecer mais essa energia em mim. Então, o que eu comecei a fazer? Eu comecei a, primeiro, notar o quanto que eu tinha dessa energia em mim, o quanto ela estava ativa em mim. Primeiro ponto que eu comecei a trabalhar, olhar para a minha energia e procurar sentir dentro de mim em que estágio ela estava. Se ela estava bem alimentada, se ela estava bem acesa, se ela estava bem apagada, se ela estava traumatizada, vamos dizer assim, entendeu? Reprimida, né? Pelo nosso emocional, pelo corpo emocional, pelas memórias e crenças que a gente armazena. Então, eu comecei a perceber que essa energia, ela sempre foi muito forte em mim, muito forte, desde criança. Aí, peço que vocês entendam isso com jeito, tá? Porque aqui eu não estou falando de sexo na infância, tá? Não estou falando isso porque isso daí tá fora de cogitação, é óbvio que isso não deve existir, mas essa energia é uma energia sexual que não é usada apenas para o sexo, é usada para a criação, para ela está relacionada a tudo que você traz para o mundo a partir de você. Tudo que você cria, você manifesta aqui no mundo. Então, eu senti essa energia muito forte em mim quando criança.
que era essa sensação nos meus chakras inferiores. E eu senti aquilo muito forte, só que a gente, quando é criança, a gente não sabe o que é aquilo, né? E muito menos leva aquilo para o lado sexual. Você não associa aquilo. Você sente aquela força. E aquela força, ela se manifesta na criança como impulsos. Impulsos. A criança quer inventar uma moda, a criança vai para brincadeira, a criança inventa uma história. Aquela energia da Kundalini, eu não vou nem usar a expressão sexual, que é para não sexualizar essa energia Kundalini, ela se manifesta ainda na infância, e a criança, através dessa manifestação, dessa força, ela começa a manifestar fora do seu espaço, essa coisa da criatividade. Então, por isso que a criança brinca, a criança inventa uma história, a criança inventa uma brincadeira, ela começa a encenar aquilo ali, ela começa a trabalhar essa energia. E aí a gente vai crescendo essa energia. Quando chega na época da adolescência, essa energia, BUM! Explode. Você começa a querer experimentar essa energia, essa sensação na sexualidade. Então você começa a ficar, né? Você só pensa em namorado, você só pensa em meninos, os meninos só pensam nas meninas, e o corpo responde aquilo daquela forma, e é uma coisa que fica meio, né? E aí a gente fica naquilo de reprimir por causa do que é dito pra gente, né? Que é aquele medo todo de você colocar aquilo para fora, até porque você não sabe como colocar aquilo para fora, então você só olha para a parte sexual e você quer trabalhar aquilo. Agora, se o adolescente ele tiver a maturidade ou o conhecimento de direcionar aquela energia para a criação dele também, né, para ele começar a criar, se desenvolver. Deixa eu tirar um pouquinho dessa cor aqui. Se desenvolver, entendeu? Se ele tivesse esse conhecimento, ele aprenderia a canalizar essa energia e não transbordar tanto na sexualidade, às vezes de uma maneira irresponsável, inconsequente, porque a gente entende, né, o quanto é difícil, o quanto essa energia é forte e tal, você conduzir e direcionar. E tem a repressão dos pais, porque também não entendem como a gente pode canalizar essa energia. E aí eles acontece tudo isso que a gente sabe que acontece. E aí passa essa fase, a gente vai para a parte adulta, a gente começa a adquirir as memórias e crenças. Por exemplo, alguém me feriu, e aí quando alguém me feriu na parte na parte de relacionamento, você já fecha, você já começa a reprimir mais essa energia, né? Porque enfim, você fica magoado, você fica chateado e você começa a reprimir essa energia. Você começa a falar, a criar bloqueios ali através da raiva. Então, peraí, gente, porque eu tô tentando regular, porque fica muito clara a imagem, fica muito escura, enfim. E aí você começa a criar memória, você tem a sua primeira decepção amorosa, vamos dizer assim, você já cria muitas pessoas, principalmente as pessoas do signo que são regidos pelo elemento terra, que são muito aterrados. Se ele sofreu uma decepção amorosa, ele traz essa decepção, canaliza, mesmo que inconscientemente, para essa energia sexual. Então, ele cria bloqueio. A raiva bloqueia essa energia. Então, todas as pessoas que têm dificuldade de se relacionar sexualmente ou se anularam sexualmente, é porque elas acumularam raiva através das experiências que elas tiveram com seus parceiros ou parceiras, entendeu? Então, assim, como que a gente pode canalizar essa energia? Estudando sobre o assunto, eu entendi que essa energia é a energia mais explorada nossa. E ela é explorada também não só pelo plano astral, né, pelas sombras, enquanto nós dormimos e tal, como também aqui na Terra.
eu convido a vocês fazerem uma experiência. Eu convido vocês a resguardar a sexualidade de vocês por um tempo. Porque a gente fala muito sobre as pessoas que têm uma vida sexual desregrada, porque transa com um hoje aqui, com outro amanhã, ou tá sempre com um, com o outro, mas nós que somos casados, casadas, nós não estamos fora desse risco de ser drenada energeticamente no ato sexual, na intimidade sexual. Porque eu acredito que nós estamos mais vulneráveis ainda, porque quando você tem uma relação, não estou aqui dizendo o que é certo e o que é errado, eu estou mostrando para vocês. Quando você vai se relacionar com alguém fora, você é sozinho, solteiro, você vai lá, se relaciona com alguém, encontra alguém, você sente afinidade, tem a energia ali, é uma troca boa, gostosa, mesmo que não seja saudável, mas você sente a conexão ali para, né, para ter o prazer e você troca aquela energia, assim mesmo existiu uma troca. Mas muitas vezes, nós que somos casados, casadas, nós não trocamos. Nós somos drenados energeticamente no ato sexual. Porque quantos de nós, principalmente as mulheres, não se submeteram à prática sexual por se sentirem na obrigação? Entendeu essa sacada? Então não houve a troca, só houve doação. E assim, por muitos e muitos anos, muito tempo, nós acabamos não por trocar uma energia e se contaminar, vamos dizer assim, energeticamente, mas de ficar esgotada energeticamente por só doar. E quando receber, e quando ficar sempre com aquilo que o outro extravasou em você. Não estou dizendo que é certo, que é errado, quem é culpado e quem não é, mas quantas vezes isso acontece? E aí, você começa a adquirir problemas no próprio corpo físico. A mulher, por exemplo, aqui eu vou falar de mulher porque eu sou mulher, tá bom? Vocês homens, se vocês se identificarem com isso, que isso também é muito comum que aconteça ao contrário, tá? Que vocês sejam a pessoa mais sensível da relação e sinta no corpo de vocês, sinta na energia de vocês a diferença. E aí é só vocês sentirem aí o que entra em ressonância, tá? O que eu tô falando em mulher por eu ser mulher, tá bom? Então, assim, quantas vezes você, mulher, não teve problema, por exemplo, de secura na parte vaginal, de você ficar seca, de você não conseguir muitas vezes ter uma relação sexual por isso, por estar muito seca. Ou por estar sempre tendo algum problema ali nessa região, de estar sempre tendo uma infecção, uma inflamação, ou de você estar sempre tendo uma infecção urinária, que é o meu caso. Isso tudo acontece por quê? E a gente muitas vezes não percebe. E aí você trata aquilo, você tem cuidado e aquilo está sempre se manifestando ali. Porque você está esgotada energeticamente. A sua energia sexual, ela não está sendo nutrida, ela está sendo muitas vezes sugada ou está havendo uma troca totalmente desequilibrada. Você recebendo tudo que o outro tem de negativo e você doando tudo que você tem de positivo. E você fica esgotada, mais e com o lixo que o outro deixou em você. E então, quando você começa a perceber isso, a olhar para isso, porque o teu corpo começa a sinalizar
isso para você e você vai começar a levar porque você vai no médico, você trata. Aí não demora muito, aquilo volta. Aí você trata, aquilo volta. Aí você começa a perceber que aquilo não é simplesmente físico, que existe algo energético ali. E aí você vai lá e começa a trabalhar, isso começa a despertar em você essa coisa da energia, você começa a olhar para essa força. Então, na minha experiência, o que eu fiz? Eu decidi recolher essa energia, sabe? Eu decidi recolher essa energia. Eu falei, não, a partir de agora eu não quero essa troca. Você tem que ter muita. Você tem que ter muita. Para você conseguir isso, você tem que ter, vamos dizer assim, você tem que querer muito, muito, muito se conhecer, sabe? E você tem que ter muita liberdade de não se preocupar, em não se preocupar com o que o outro vai pensar a seu respeito. Né? Porque acontece muito do homem, ela não quer porque ela tá com outro, ou ela não quer porque e tal. Não, você vai ser sincero, você vai falar, olha, é o meu caso, eu trabalho com energia. O meu mundo é todo voltado em trabalhar a energia. Meu mundo interno e meu mundo externo. Comigo não tem como ser diferente porque eu sinto. Porque as energias me afetam e é visível como as energias me afetam. Então eu chego, né? Você chega pro teu parceiro, pra tua parceira e fala, olha, eu tô fazendo uma experiência e eu não quero ter relação por um tempo. Esse tempo quem vai dizer vai ser o meu corpo. Vai ser a minha energia. E aí você vai começar, isso acontecendo, você conseguindo isso, numa boa, você vai começar a deixar que essa energia se concentre de novo em você. Ela não vai mais se espalhar, né? Ela não vai mais ser drenada, você não vai mais perder essa energia. Essa energia vai começar a atuar dentro de você. E aí você vai começar a se conhecer mais ainda. Você vai começar a conhecer a sua sexualidade. Você vai começar a conhecer o seu corpo, a sua energia e os seus traumas. É uma experiência muito, muito interessante. Muito interessante. Você vai começar, então vai ter, né? Dependendo do tempo que você, vamos colocar assim que você faça uma experiência de um mês. Vou dizer uma coisa para vocês, é uma experiência um pouco perigosa. Por que perigosa? Porque depois que você entrar em contato com a tua força, é muito provável que você não queira mais voltar para aquilo que você vivia antes. Tão poderosa que é a força, essa energia sexual. Então, assim, você vai vir o teu período do ciclo para as mulheres, né? O seu período do ciclo menstrual, você vai menstruar. Então, você já deve conhecer um pouco o seu corpo. Como que você fica nesse período? Você é ansiosa, você é nervosa, você fica chorona, você fica risonha, você fica mais reservada, você fica com mais fogo. Como é esse seu período do ciclo menstrual? E aí você vai se observar. Passou esse período, né? Os dias que você está menstruando, vai vir o período da ovulação. E aí você vai observar como você se sente nesse período. Você fica mais. Você vai observar tudo: teu corpo, teu psicológico, teu emocional, tudo. Você vai se autoanalisar. E aí você vai ver se no teu período de ovulação, como você se sente. Você fica com muita vontade? Você fica com pouca vontade? Né? Você fica... Como que é para você, por exemplo, se você sente vontade, o que você gostaria de viver
nesse momento da relação? Uma coisa mais animal, física, instintiva, ou uma coisa mais energética, sabe? Aquela coisa do corpo junto com a sinestesia, com o sinestésico. O que que você gostaria? Então você vai se autoanalisar, sem julgamento. Você tem que estar totalmente livre de condicionamento mental, de julgamento contra você mesmo. Você tem que sempre estar se lembrando que você está sendo cientista de você. Entende? E aí você vai fazer uma análise. E aí depois que esse período passar, você vai trabalhar essa energia. Você com você. Você vai entrar em contato com a tua própria energia. Você vai trabalhar essa sua energia em você. Você vai conhecer o seu corpo. Você vai explorar o seu corpo. Aí muitas pessoas vão falar assim, nossa, não pode porque se masturbar atrai espíritos. Balela. Não caiam nessa. Lembre-se que você está fazendo um experimento. A sua intenção é aprender. Você não é o corpo, você está. E é através dele que você sente. Então você precisa experimentar. Não tem nada de errado, é você com você mesmo. Então você vai trabalhar essa energia com você mesmo. Não digo de uma forma erótica, mas de uma forma totalmente dentro do que você gostaria de viver. O que seria para você, porque nós que somos sensíveis, a gente quer tudo envolvendo energia. A gente não quer só no corpo físico, a gente quer um conjunto não de erotização, mas de sensualidade. E aí você vai com você mesmo trabalhar essa sensualidade dentro de você. Você vai explorar o teu corpo. Sem culpa. Sem tabu. Entende? Os homens a mesma coisa. Porque o homem, ele sempre teve essa coisa, sempre foi do homem, né? Desde a adolescência se falava que o homem ia pro banheiro e ia se masturbar. Entre as mulheres, vocês acreditam que entre nós mulheres, não há, pelo menos eu nunca conversei sobre isso, sobre a mulher falar do próprio corpo, falar dessa intimidade de se masturbar, se conhecer, explorar o próprio corpo. Isso não existe entre as mulheres. As mulheres não conversam sobre isso. Muitas nem assumem umas para as outras que se tocam, que se conhecem. Entende? Então, isso é mais para o homem. O homem tem mais essa liberdade. Então, você, homem, também se explore, mas não porque você vai assistir um filme lá pornográfico e aquilo vai ativar no teu corpo físico. Eu digo energeticamente também. Faça de uma forma diferente. Fecha os teus olhos, as mulheres, homens e mulheres, fecha os olhos e começa a viver o que é um relacionamento, um ato, um momento de relação sexual. O que é para você ideal? Como seria? Eu gostaria, por exemplo, o homem, eu gostaria que a minha mulher viesse bem sensual e tal, e fizesse assim, fizesse assado. Fecha os olhos e deixa isso acontecer. Viva isso na sua intimidade. Não vai só lá para o banheiro e vai lá e faz o que tem que fazer, não, e descarrega a sua tensão ali nesse ato. Não, é uma coisa muito mais profunda que isso. Então você fecha os olhos e trabalha essa coisa energética junto. E a mulher a mesma coisa. O que é um homem ideal para você? Um parceiro ideal para você? Um parceiro que te note? Um parceiro que olhe nos teus olhos? Um parceiro que explore o seu corpo inteiro e não só apenas as partes que interessam? Entende? E começa a conhecer teu corpo. A conclusão que você vai ter, provavelmente, é que você não precisa de ninguém. De nenhum homem
ou de nenhuma mulher para te proporcionar isso. Porque você vai se reconhecer independente, indivíduo. Isso não significa que você não vai querer mais se relacionar sexualmente, ou que você vai ter um parceiro, ou você vai ter uma parceira. Você não quer mais viver essa experiência daquela forma como você vinha vivendo. Por isso que eu disse para vocês que é um pouco perigoso. E aí você começa a entrar em contato, olha que louco isso. Você começa a entrar em contato com aquela criança criativa, que queria brincar, que sabia o que ela queria ser naquele momento. Agora eu quero ser uma professora. E ela ia lá, fazia aquela brincadeira como, né? Você vai entrar em contato com esse momento, com essa energia, com essa consciência. E aí você não vai mais querer desperdiçar essa energia. Você vai querer cada vez mais juntar ela em você e fragmentar ela na sexualidade, na criatividade, no trabalho, nos seus relacionamentos com as pessoas, né? Com os amigos, com os familiares, com os animais, com as flores, com as plantas, com você mesmo. Então, a energia sexual, ela é poderosa, ela é linda e é um meio pelo qual você pode se libertar de todos os condicionamentos que você vive hoje, toda a submissão que você vive hoje, mental, emocional e física. Isso te dá um poder de desbloquear tudo isso. Você vai ter momentos que você vai, quando você estiver fazendo essa prática, né, em você mesmo, você vai entrar em contato com traumas, você vai entrar em contato com... Não necessariamente pela mente, mas pelo sentimento. A culpa vai vir e aí você libera. O medo vai vir e aí você libera. A sensação de ser explorada vai vir e aí você libera. Aqui eu estou trazendo para vocês uma forma de vocês se autolibertarem. Mas quem conhece o Tantra, o Tantra é uma terapia, né, de massagem que o terapeuta ele te conduz a isso, né? Ele vai te mostrando sensações através do teu corpo. Então pesquisem sobre o Tantra e se vocês tiverem a oportunidade de fazer essa terapia, façam. Tá? Aqui eu sou muito cientista de mim, então eu gosto de viver tudo através de mim mesma. Então, por isso que eu tô dando essa dica para vocês. Então não custa nada, é só vocês terem a coragem e experimentar. E eu posso dizer para vocês que isso é libertador. Você se reconectar de novo com você mesmo. E aí você vai começar a ver essa energia de uma forma bonita, linda, é uma energia poderosa, linda. Toda aquela fantasia que você trouxe, porque o empate sensitivo tem essa coisa de viver um amor, de viver uma sensualidade, uma sexualidade integrada. Sexualidade, sensibilidade, sexualidade e corpo, tudo junto, tudo integrado. Aquilo que eu falei para vocês sobre sobreviver, a gente fica sobrevivendo com que os outros lá fora, com a crença deles, mas você sabe o que você quer viver, o que você tem para viver. E você precisa arriscar, experimentar, para dentro de você sentir para poder exteriorizar isso tudo. E aí a mágica acontece, gente. Você não quer mais
Viver no raso. É o que eu falo, falei no outro vídeo sobre isso. Raso e profundo. É isso, gente. Esse é minha dica de hoje. Eu não quis falar sobre energia sexual, que todo mundo aí já fala. Eu quero mostrar, porque eu sou sinestésica. Eu falo para vocês isso. Eu não vejo, eu não ouço tanto. Eu sinto, eu percebo, e aí a minha mente codifica aquilo, transforma em ideia, entendeu? Então é isso. Eu espero que vocês tenham a coragem de se conhecerem mais e passem a viver uma sexualidade, uma energia, trabalhar essa energia com mais pureza, com mais intensidade para poder exteriorizar isso. É isso que vai fazer você se destacar. Tá bom? É isso, gente. Curtam o vídeo, compartilhem e comentem porque eu gosto muito, tá? Beijos, até o próximo vídeo.